Oi pessoal, meu nome é Diana Bado e eu sou bolsista na pesquisa Estratégias de Gestão Populacional no Espaço Urbano, a experiência dos moradores de favelas do Rio de Janeiro e Porto Alegre, orientada pelo professor Alexandre Magalhães do Departamento de Sociologia da URGS. A nossa pesquisa iniciou querendo compreender, num panorama geral, qual é a posição material e simbólica das vilas em Porto Alegre, ou seja, como e se a periferia é vista na nossa cidade. E, além de entender o discurso dominante que representa essas localidades, a gente queria compreender um pouco também como isso contribui para a formação dos fenômenos nessas regiões. Então, a partir do apoio teórico oriundo de diversos autores, mas principalmente da Judith Butler e a noção dela de enquadramento, o que a gente passou a se perguntar foi quais são os discursos que cercam e produzem a periferia. Para entender isso, a equipe pesquisou matérias de jornais, monitorou redes sociais e criou bancos de dados. E vai ser utilizando esse material que eu vou procurar compreender objetivamente qual é o enquadramento que a academia dá nas vilas em Porto Alegre. Para isso, eu vou usar o banco de dados que a gente fez sobre teses e dissertações publicados pela URGS, que tenham alguma relação direta com as vilas em Porto Alegre, de publicações dos anos de 1990 a 2019 de diversos programas da pós-graduação. Mas para essa apresentação eu vou me atentar nos anos de 2011 a 2019 por questões de tempo. Para compreender melhor as temáticas abordadas, eu criei 4 categorias gerais de análise, que são atuação ou participação social, referente a movimentos ou reivindicações populares, violência, desenvolvimento urbano e cotidiano. E essa de cotidiano é bem ampla, fala desde etnografia até rotina escolar nessas regiões, por exemplo. Eu vou começar falando sobre os 5 primeiros anos da década, 2011 a 2015, onde a gente teve um total de 40 trabalhos publicados, o que é um número muito alto em comparação aos anos anteriores. As temáticas que mais se destacaram foram as de desenvolvimento urbano e cotidiano, respectivamente com 15 e depois 20 publicações. A violência chegou a aparecer, mas apenas de forma secundária, então não aparece na contagem final o número de trabalhos. Os programas que mais produziram trabalhos foram após de Sociologia e de Antropologia Social, e das 40 publicações que teve nesses 5 anos, 20% mencionam de alguma forma os conflitos causados pelas obras da Copa do Mundo, principalmente as remoções de população dessas localidades. De 2016 a 2019, a gente tem um total de 27 publicações. Novamente, as temáticas que mais chamam a atenção são as de desenvolvimento urbano e cotidiano. Dessa vez, as remoções só são mencionadas 4 vezes. E após de geografia, dessa vez é a que se destaca com o maior número de produções. A temática nos permite ver, então, quais são os conflitos pertinentes no momento nessas regiões. Isso a gente vê pelo volume de trabalhos publicados sobre a Copa do Mundo, perto do período de 2014, e depois para a variação temática que ocorre nos anos conseguintes. Entendendo isso, a gente percebe que são fatores conjunturais que influenciam a produção acadêmica, ou seja, as variações temáticas são um reflexo das variações contextuais desses locais. Pensando isso, a gente consegue avançar na pergunta inicial do trabalho: qual é a dimensão simbólica? Qual é o enquadramento dado? Porque é pensando as motivações da academia ao olhar para as vilas que a gente entende que o que posteriormente vai ser produzido é fruto de fenômenos que já acontecem nas realidades das periferias. Entender a dinâmica das teses e dissertações é importante porque coloca a academia diretamente de encontro com o enquadramento da imprensa. Esse é um tópico que um colega meu de bolsa vai se aprofundar melhor, mas eu vou usar como base para as minhas hipóteses. Embora quanto à academia estejam falando sobre as vilas e seus cotidianos, a imprensa reflete a precariedade, a falta e a dependência, enquanto a academia vê e documenta justamente a oscilação de fenômenos que acontecem nesses locais. Sim, as teses e dissertações falam sobre violências e trajetórias de vida, mas o destaque da narrativa é justamente a agência das pessoas envolvidas e não a forma que o conflito assume nessas localidades. O cotidiano apresenta um caráter muito produtivo e ativo, as ações coletivas não aparecem de forma individualizada e a própria violência perde o aspecto abstrato que ronda a periferia, como a mídia mostra, e demonstra seus limites dentro da academia. Não existe uma dualidade na representação versus a prática cotidiana, como é e o que se mostra. Muito pelo contrário, as teses e dissertações ajudam a produzir os fenômenos e as pluralidades desses locais. Infelizmente, por uma questão de tempo, eu não tenho como me aprofundar mais nesses tópicos,
Eu quero agradecer a atenção de todos e todas e espero que eu tenha conseguido elucidar pelo menos um pouquinho qual é o enquadramento que a URGS dá nas vilas daqui de Porto Alegre. Tchau, muito obrigada.